Olá, pessoal. Esse é o 5º episódio do nosso podcast. Fala, jovem! Um podcast para quem gosta de cirurgia. E para quem não gosta, também. Muito bem, Gi. E aí, tudo bom? Tudo bom? Hoje nós temos 2 convidados que são especialíssimos. Demais. Nós temos aqui hoje meu grande amigo e irmão, Dr. Hércules Albuquerque. Seu ou meu? Nosso, né? Nossa, obrigada, obrigada. Hércules é cirurgião do aparelho digestivo, tem a formação em cirurgia geral, a mesma que eu tenho, no Hospital Universitário Onofre Lopes, e é cirurgião do aparelho digestivo formado pelo Hospital de Base de São José do Rio Preto. Acertei? Acertou. Show de bola. Como sempre, né? Obrigado, meu amigo. E estamos aqui com a sua digníssima primeira-dama, Ana Paula. Não apenas primeira-dama. Não apenas primeira-dama, mas... muito capacitada para estar aqui. Sim, Ana Paula é psicóloga, também com ênfase, com área de atuação em cirurgia bariátrica, adultos e idosos. Crianças dá trabalho demais, né? Aí é só em casa mesmo, né? Só em casa. Muito bem. E o nosso assunto de hoje é sobre... Vamos falar sobre um tema que gera muito burburinho na população, nas pessoas em geral, que é a nossa área de atuação, que é a cirurgia bariátrica. Eu digo que talvez das cirurgias que nós façamos seja a que está mais associada a algumas polêmicazinhas. Porque, por exemplo, Gi vai operar uma tireoide e diz, poxa, a pessoa precisa operar a tireoide. Ela tem um nódulo na tireoide, tem um câncer de tireoide, tem que operar. É uma indicação mais fácil. E a bariátrica é aquela situação em que as pessoas acham que sempre existe alguma coisa a mais para fazer, sempre tem um mito envolvido, sempre tem alguma questão, tem algum porém. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre os mitos que estão envolvidos nesse tratamento. Hércules, meu amigo, bem-vindo. Queria que você fizesse suas considerações para a gente começar a nossa conversa. E depois Ana Paula também, né? Porque eu não falar sozinho, né? Bem, pessoal, obrigado pelo convite, tá? É sempre um prazer. Na verdade, assim, a gente já conversa no dia a dia, 100% do horário que a gente está disponível, a gente está conversando sobre a cirurgia, sobre os benefícios e também a gente conversa as nossas asneiras diárias também. Sem dúvida. Que às vezes até é mais frequente. A gente consegue quebrar esse gelo e consegue fluir bem as ideias com relação ao assunto, tá? Depois, como aqui não é uma entrevista, é mais uma conversa... Sem dúvida. Eu vou direcionar logo de cara uma pergunta para a Gi, mas eu queria abrir espaço para a Ana Paula também se apresentar. Bom, agradecer também o convite, né? De imediato, assim, né? De imediato. Tira a roupa, a queima-roupa. Eu preciso explicar para vocês. Ela veio acompanhando o marido e a gente arrastou ela para cá, porque a gente achou que tinha tudo a ver. E aí estamos aqui. E tem, de fato, tudo a ver, né? Tem, sim, sem dúvida. Trabalho hoje dentro da equipe dos meninos e é realmente uma conversa diária, né? Que a gente vem sempre atualizando e trabalhando em conjunto em relação aos pacientes. Para quem não sabe, eu sou sócio de André, a gente já trabalha junto já há algum tempo, desde que eu voltei em 2013, só que desde a época da formação da... na verdade, eu acho que a gente trabalha junto desde antes, né, meu amigo? A nossa parceria ela vem desde 2009. Desde a residência. Desde a residência. Hércules foi um dos grandes parceiros que eu tive na minha formação. Eu tive umas confusões no meio do caminho. Quando eu entrei na faculdade, eu achava que eu ia fazer neurocirurgia, porque eu gostava de neuro e eu gostava de cirurgia. Aí depois que eu fui para cirurgia, eu achava que cirurgia oncológica era muito bom, porque a gente fazia aquele estágio na Liga. Isso. Com a doutora Francisca, doutor Luciano, então assim, foi muito bacana, eu gostava bastante. Mas depois que eu conheci o grupo lá da bariátrica do Onofre Lopes, então assim, esqueci todo o resto. Vou aproveitar para contar uma fofoca, porque eles estão Começou. estão aí puxando a sardinha para o lado deles, mas eu conheço o Hércules há muito mais tempo. Eu e Hércules fizemos faculdade juntos. E no nosso grupo, às vezes eu ficava roubando umas caronas dele, porque ele morava perto do curso de inglês que eu fazia, então o pobre tinha que me aturar, coitado. E nessa daí, como eu era mais nova da turma, e eles tinham um grupinho chamado Frasqueira, né? Eles não, você fazia parte do grupo. Eu era mascote do grupo. Ainda tinha essa, né? Tinha até camisa do grupo. Vocês eram organizados, hein? Tinha banda, meu amigo. Eu não participava de fato, sabe? Eu era realmente pequena. Só mascote. Mas eu tava por ali sempre piruando. Então é isso, a parceria já vem de longa data aí. E realmente Hércules, quando ele já foi, na verdade, fazer a residência dele
com vamos dizer assim, a vaga na equipe garantida, né? Eu trabalhava na época com o Reinaldo e quando o Hércules foi fazer a residência dele, Reinaldo já tinha falado com ele, Hércules, quando você voltar, você volta para se integrar à equipe da gente e foi realmente uma grande aquisição. Hoje é um... Vá mais volte. Exatamente. Hoje é um grande parceiro de trabalho, sem dúvida nenhuma. A gente não pode dizer que é meu braço direito, porque eu acho que é vice-versa, né? Hércules é meu braço direito hoje, um dos meus braços direitos, né? E eu tenho certeza que a parceria é recíproca e é muito legal isso que tem acontecido. E graças a Deus tem se refletido para os nossos pacientes em resultados muito bacanas. Isso é muito legal. A gente conversou com a Ana sobre isso, Isso, lembra? exatamente. Eu acho que é mais ou menos a mesma parceria. É a mesma parceria, exatamente. Para você ter ideia, quando eu fui para Rio Preto, como eu já fui para Rio Preto com esse convite da volta já feito antes da ida até, foi uma das coisas que me fez voltar. Porque quando eu estava em Rio Preto, eu recebi vários convites para ficar em Rio Preto. Eu falei, não vou ficar. Porque eu já tenho uma equipe em Natal pronta para me receber, já direcionada. Então, foi um dos motivos. Só uma equipe? Eita. Calma. Eita. Você não é fixa, você poderia ir para lá. Mas foi isso. Então, assim, hoje em dia a gente tem uma parceria muito sólida, muito coesa, como você tem com a Ana Karenina, como a gente conversou no último episódio. E isso tem se refletido realmente em resultados, graças a Deus, para os nossos pacientes. A gente tem uma taxa hoje de intercorrências muito pequena nas cirurgias que a gente tem feito, graças à parceria que a gente tem. E não tenho dúvida nenhuma que a nossa equipe também da clínica, que é encabeçada por Ana Paula, né, a chefe da nossa equipe multiprofissional, também tem uma participação imensa nisso aí. Então, graças a Deus, são um grande presente. Eu ia até aproveitar para a gente começar a conversar sobre o assunto, porque eu acho que a cirurgia bariátrica, um dos grandes mitos dela é a pegada estética, né? Que eu acho que muita gente acaba vendo a cirurgia como um caminho facilitador de emagrecimento visando a estética. Inclusive, eu, algumas vezes, cheguei a brincar, sempre fui aquele efeito sanfona, né? Uhum. Engorda, emagrece. E aí, quando é que eu me operar? Isso, perfeito. Para facilitar a minha vida, Tem como né? fazer um mini sleeve, né? Um mini sleeve, é isso. Já falei, vários amigos. Eu tenho amigos para quê, minha gente? As pessoas não querem me ajudar. Esse negócio dessa vida de dieta e exercício é muito difícil, minha gente. E aí, se eu brinco dessa forma, né? Eu acho que é natural que a gente veja por aí esse mito muito alastrado. E eu acho que isso vai empurrando as outras coisas, né? Do tipo, nossa, mas por causa disso você vai fazer uma cirurgia dessa e vai ficar sem comer e vai ter que tomar vitamina pro resto da vida e tudo mais. Mas eu acho que hoje a gente tem indicações muito clássicas, benefícios... além disso, né? A gente não vai negar que esse é um grande benefício e chama muita atenção. Mas o que você ganha de qualidade de vida e de melhoria de doenças é outro nível. Sem dúvida. Então, eu acho que o principal, para a gente poder começar a conversar aqui, é falar um pouquinho sobre as indicações, de fato, né? Para a gente tirar um pouco essa ideia aí só do emagrecimento e da estética, mas querendo fazer uma mini sleevezinha aqui, a gente está aceitando. Antes da gente falar dessas indicações, eu queria que a Ana comentasse um pouco essa questão da motivação, porque realmente isso é uma questão meio polêmica. Isso. Né? Que a gente escuta as pessoas dizendo assim, fulana fez, mas ela não tinha nenhum grau de obesidade tão significativo, não era nem tão gorda. Não era nem tão gorda assim. Não era nem tão gorda assim, fez a cirurgia e não tinha nem tanto problema. E aí, quando você vê uma pessoa que tinha uma autoestima que era muito baixa, muito para baixo, que não se enxergava bem no espelho. Isso incomodava muito, e a gente sabe que isso tem vários impactos. Eu queria que você comentasse um pouquinho, Ana, porque a gente já chegou a pincelar um pouquinho isso em algumas conversas nossas, né? O que é que acontece? Quando eu estou fazendo avaliação psicológica para o paciente de cirurgia bariátrica, eu pergunto para ele também me cite 3 motivações, 3 coisas que levaram você a tomar a decisão de fazer a cirurgia. E é impressionante como a estética, ela quase nunca está nessas 3 motivações, apesar de, na entrevista, perceber que a estética é um fator determinante também, né? Sem dúvida. E aí eu converso muito com o paciente e coloco, e aí, nesse momento, eu falo sobre estética, porque não tem problema nenhum você operar tudo bem, por com estética, certeza. né? A gente está falando de uma cirurgia que ela trata a obesidade, né? Quando você, por exemplo, eu quero colocar um silicone, o silicone ele não é falando mal, longe disso.
O silicone ele não vai lhe trazer um benefício físico, no De sentido saúde em si, né? mas a autoestima, né? E ninguém acha ruim, ninguém reclama, ninguém Isso, critica. Quando exatamente. você E vai não deixa fazer- de ser saúde mental, né? Isso, Era o que, né? Faz era toda a o diferença. ponto é o ponto que a gente coloca. E aí, quando você vai fazer uma cirurgia bariátrica, mesmo que seja por estética e somente estética, não tem problema nenhum, porque esse paciente, ele não sai de casa, por inúmeras razões, né? Dentre elas que a gente escuta muito, porque não tem roupa que me sirva, porque as pessoas que estão lá vão Isso ficar é autoestima, comentando né? sobre o meu peso, porque vão ficar falando que eu estou comendo, e inúmeras coisas. E aí eu até brinco que muitas vezes esses pacientes, eles já viviam um isolamento social antes da pandemia, né? Que essa questão de isolamento social Sim. entrou muito em alta depois da pandemia, mas já são os pacientes que vivem em isolamento social por conta da autoestima. Sim. E né? tem coisas muito sutis, né? Eu tenho alguns amigos com uma obesidade em grau razoável e, às vezes, eles falam determinadas coisas que a gente não imagina. Por exemplo, um deles olhou para mim uma vez, eu sentei no chão, ele falou assim, nossa, não vou nem sentar, porque para eu sentar vai ser difícil, para eu levantar mais ainda. Depois eu cruzei a perna perto de uma amiga e ela fez assim, nossa, eu não consigo cruzar a minha perna desse jeito. Na verdade, eu não consigo nem mais cruzar a minha perna. Então, às vezes, é algo assim tão pequeno, cruzar a perna, né? Mas é porque sentar o no paciente chão. obeso, ele é acostumado a se adaptar. Tá? Lógico, Ele se a gente se adapta adapta a tudo, na verdade. E ele, na verdade, não é que ele cria, mas na adaptação dele, as desculpas para deixar de fazer certas coisas, elas vão se encaixando no dia a dia. Por exemplo, eu não me abaixo porque eu não quero me levantar. Eu compro um sapato sem cadarço, que é para não ter que amarrar o cadarço. E assim, as adaptações, elas vão meio que enganando, vão meio que distorcendo um pouco a E realidade. ele não acaba não enxergando aquele problema como algo tão significativo para ele, né? Até Porque quando o a cérebro coisa vai fica adaptando, muito né? ruim, vai se adaptando. Na verdade, ao longo do processo, ele não vai se enxergando como uma pessoa doente, a não ser quando essa doença ela chega em alguns extremos. Como você falou, não tem nenhum problema você operar querendo ficar mais bonito. Tá? A gente tem que quebrar. Parece que é proibido. A pressão social é muito grande para ser proibido Às você vezes querer o paciente operar. já chega na defensiva, né? Doutor, eu quero fazer porque pela saúde, não é pela estética, né? Aí a primeira coisa que eu falo é, e o que é que tem a ver? O que é que tem? Qual o Qual problema? é o problema Isso. disso? Qual é Entendeu? o problema? Porque faz parte da saúde também do Sim. paciente, a parte mental, se aceitar, se sentir feliz, entendeu? Então, assim, não vejo problema nenhum. E é interessante isso que vocês colocaram, porque isso entra bem hoje na filosofia que a gente tem com relação às indicações. A gente está passando por um momento em que aquela ideia clássica da indicação baseada exclusivamente em parâmetros antropométricos, peso e altura, né? No caso, o cálculo do índice de massa corporal. A indicação clássica é o quê? Você ter esse cálculo do peso pela altura elevada ao quadrado, que é o índice de massa corporal acima de 35, desde que tenha alguma doença, algum problema associado à obesidade, alguma comorbidade associada. Aí você vem lá, hipertensão, diabetes, síndrome de ovários policísticos, apneia do sono, etc, etc. Ou então, a indicação vindo naquele paciente com índice de massa corporal acima de 40, né? Independente de comorbidades. E hoje em dia, a coisa tem caminhado para você definir uma individualização maior das indicações quando você leva em consideração, a gente vai falar já sobre isso, a segurança e a eficácia dos procedimentos. Então, essa questão que você colocou, funcional, ela é extremamente importante. Existe uma classificação nova de priorização, é um score canadense, que define a priorização e a indicação da cirurgia com base em 3 aspectos. O clínico, que são as doenças, o de saúde mental e o funcional. Então, assim, se eu tenho uma pessoa que tem uma limitação funcional significativa, que não consegue caminhar longas distâncias porque tem um problema articular grave, essa pessoa precisa da cirurgia. Como é que essa pessoa vai praticar uma atividade física para poder conseguir emagrecer? Se ela não consegue nem andar um quarteirão inteiro. E vira aquele ciclo, né? Você tem um problema no joelho, você não consegue caminhar, você não consegue fazer nenhum exercício físico para te ajudar nesse processo. E aí, como é que você sai desse seu ciclo, né? Você não consegue fazer exercício físico, você pode até tentar fazer uma dieta, que a dieta por si só, mais restritiva, talvez você consiga um certo grau de emagrecimento, né? Mas, às vezes, você não consegue sair daquilo, né? Tem pacientes que são tão machucados psicologicamente que depois que fazem a cirurgia, que tem emagrecimento, que começam a resgatar a vida, eles começam a perceber algumas nuances.
Tem uma paciente minha que operou ela fora daqui, que ela ligou para mim chorando. Ela mora em São Paulo, ela ligou chorando porque tinha conseguido lavar os pés. Então, assim, é uma coisa boba, é uma coisa boba do dia a dia que ninguém percebe, mas é uma adaptação que você vai levando, e quando você percebe que você consegue fazer uma coisa diferente do que você não conseguia mais, Então, e muito vem uma provavelmente emoção, não havia essa percepção antes. Não. Simplesmente não tocava o pé e deixava para lá. E né? tava tudo bem. Eu converso muito com os pacientes das adaptações que eles costumam fazer. Eu dou, às vezes, alguns exemplos. De, por exemplo, quando você vai na igreja, você sempre procura o banco de madeira, né? Você não quer sentar no de plástico, porque você não vai percebendo, mas você vai se adaptando às situações. E aí, só depois que você faz a cirurgia, que você tá magro, você diz, caramba, eu procurava sentar nesse banco. Gente, sem porque dúvida. ele não me Eu fui uma aguentava. criança muito gordinha, né? Fui uma criança obesa. E eu me lembro de algumas coisas assim, que você vai escutando e aquilo vai ficando. Então, por exemplo, às vezes todo mundo vai pulando numa tampa de bueiro que tem por ali. Seu pai mesmo fala, menina, não pula ali não. E eu já sei por que ele não queria que eu pulasse ali. Todo mundo brincando de subir na árvore. Aí eu pensava, não vou Melhor subir. não, Não melhor vou subir evitar. na árvore. Não dá para mim. Eu morava numa vila em que o muro da vila era o mesmo muro do colégio. Então, às vezes, se a gente precisasse fazer qualquer coisa, dava para pular o muro. Ah, meu filho, eu já sou pontual. Pense numa pessoa pontual. Porque se eu não conseguisse entrar, eu ia ter que pular o muro. Pular o muro também é uma aventura grande para gordinha, entendeu? Então, assim, nerd, gordinha, coitada, subir na árvore, não dá, né? Mas é uma adaptação, você aprende, né? Meu esporte foi a natação. É mais fácil do que você botar o gordinho para correr, concorda? Sem dúvida. Né? Brilhava, ok, mas era por isso, né? Pois é, e é interessante isso aí que a gente vê depois, quando essas transformações acontecem, como elas são impactantes, mas mesmo assim é interessante como mesmo os pacientes e quem se beneficia da cirurgia vendo isso de forma tão clara, ainda assim um percentual muito pequeno dos pacientes que se beneficiariam do tratamento cirúrgico realmente tem acesso a ele. A gente sabe que isso tem várias razões, mas uma delas que a gente podia colocar em discussão aqui é a questão da preocupação que se tem com a segurança da cirurgia, né, Hermes? Que muitos pacientes ainda têm aquela ideia, e realmente, infelizmente, eu sempre falo isso para os meus pacientes, é uma mácula, vamos dizer, que a cirurgia bariátrica tem, que no passado, realmente, a taxa de complicações e desfechos até piores era muito maior, porque a realidade era completamente diferente da que a gente tem hoje. Mas, infelizmente, ainda se tem aquela ideia. Quando um paciente chega para a gente, diz, doutor, eu vim aqui, demorei muito para chegar aqui, porque toda vez que eu falava para alguém da família ou algum amigo próximo que eu estava pensando em fazer a cirurgia, ele me dizia, cuidado, que eu conheço uma pessoa que complicou, ficou na UTI não sei quantos meses, ou então uma pessoa que morreu dessa cirurgia. E a gente sabe hoje que essa, né, não é a realidade, não é o que a gente percebe. Mas, infelizmente, ainda permanece esse mito aí, né, de que as cirurgias elas têm uma taxa de complicações proibitiva, né? Na verdade, assim, para você ter risco, basta estar vivo. Sim. Né? É uma coisa que eu converso com os pacientes. Agora, depende do jeito que você encara esse risco. Se você faz de forma programada, esclarecida, com todo o preparo, você tem uma taxa de risco menor. Se você faz de qualquer jeito, aí não, é diferente. Aqui não você atravessar uma BR. Você vai atravessar a BR com o olho fechado, correndo, sem olhar para os lados, ou você vai olhar para os lados, claro, passando por cima da passarela. Então, a gente, como equipe, a gente prefere o preparo seguro. Sem dúvida. Os pacientes, eles não chegam de qualquer jeito, eles não chegam no consultório essa semana e já fazem cirurgia na semana que vem. Os apressadinhos, a gente tem que colocar um pé no freio, né, Hercules? Tem que operar logo, porque senão não dá certo. Não, você tem que operar quando você está pronto. O que normalmente eu costumo falar, isso acontece, eu acho que para qualquer cirurgião, né? Acho que qualquer cirurgia tem seu risco, as pessoas acabam tendo sempre aquele exemplo ruim, seja do Google ou da vizinha. Então, uma coisa que eu costumo falar muito é sobre a curva de aprendizado mesmo, né? Sim. Então, assim... experiência dos cirurgiões, né? No começo, a gente achava que não podia se fazer cirurgia de vídeo para câncer, por exemplo. E isso aí veio mudando, a gente veio aprendendo. Então, existe uma curva de aprendizado, seja para qualquer cirurgia. Então, por exemplo, a cirurgia de tireoide hoje é uma cirurgia muito conhecida, né? Mesmo assim, as pessoas ainda falam de, vou perder a voz, vou ter algum problema.
e é uma possibilidade, e a gente explica. Então, por exemplo, eu conto que, historicamente, no começo, a tireoide ela foi considerada uma cirurgia proibida. Era uma cirurgia com 100% de mortalidade. Os pacientes morriam sangrando. Então, ela saiu de uma cirurgia que era cirurgia considerada proibida, os pacientes tinham bócio, você não podia operar, você vai morrer com isso aí, porque se você for operar, você vai morrer. Saiu para uma cirurgia hoje em dia, que é uma cirurgia muito comum, né? Que você... No nosso meio, a gente brinca que o que eu mais faço é pele de tireoide, né? Então, assim, a gente aprendeu que, anatomicamente, a gente tem que primeiro fazer a ligadura do polo superior para a gente controlar onde vem a padronização técnica, né, gente? Perfeito. Então, assim, eu acho que para tudo existe essa curva de aprendizado. Isso. É uma coisa que eu coloco para é um detalhe também que eu coloco para os pacientes. Eu digo, ó, a experiência que os cirurgiões tinham naquele período não é a que a gente tem hoje. É como você, a cirurgia, né? A bariátrica hoje é um dos procedimentos que a gente mais realiza na nossa rotina. E uma coisa que a gente não abre mão é da equipe. Isso. E Entendeu? quando você junta a experiência que a equipe tem, quando você junta 2 cirurgiões que têm experiência com o procedimento, um preparo de equipe bem feito, não é que não haja risco, mas a chance de complicações se reduz muito. Tanto é que hoje, quando você vai para a estatística da taxa de complicações, da frequência com que as complicações acontecem, você pode colocar hoje a bariátrica no pé de igualdade com outras cirurgias que a população em geral tem como mais simples, como a cesárea na mulher ou a cirurgia de vesícula. Isso. Quando você vai fazer uma cesárea, você está preocupado em quem? Em ver o menino, né? Conhecer o menino, você não está preocupado. Ah, meu Deus, será que a cesárea vai complicar? Vai ter algum problema? Não. E a bariátrica... Até com relação, por exemplo, uma comparação muito simples, a duração da cirurgia, né? Sim. Então, a duração da cirurgia, tanto historicamente é outra, como dentro da curva de aprendizado do próprio cirurgião, quando ele está aprendendo que ele é residente, ele demora mais. Demora mais. E depois ele pega uma experiência que acaba que hoje é extremamente rápido, né? Sim. Então... Você ia colocar alguma coisa, Ecos, aí? Diga aí. Quando a gente fala com relação a você trabalhar com uma equipe sintonizada, parece às vezes uma coisa até ensaiada. Durante a cirurgia, eu não fico falando, tem que fazer aquilo. Não, na verdade, assim, quando acontece alguma coisa durante a cirurgia, André ele já sabe o movimento que eu quero que ele faça, sem nem eu falar nada. Eu costumo dizer para os pacientes que, às vezes, quando a cirurgia transcorre sem intercorrências, a gente faz a cirurgia inteira e não dá uma palavra sobre a cirurgia. Isso, exato. A gente tá o quê? Fofocando, né? Fofocando, claro. Escutando as músicas. Escutando as músicas, né? Ana, mas me diz uma coisa, é uma curiosidade que eu tinha, que eu sempre tive, sobre a questão dessa visão que os pacientes têm sobre o medo das complicações, mas na sua rotina. Porque pra gente, às vezes, eles chegam e dizem assim, doutor, olha, eu vim aqui pro senhor me convencer para fazer a cirurgia, porque eu tô com muito medo. Como é que é quando ele chega para você assim? Ah, ele chega para você ainda com aquele receio e tudo. Como é que é a abordagem do ponto de vista psicológico mesmo, nesse sentido? Como é que você enxerga isso? Quando eles chegam para mim, geralmente, normalmente, acho que todas as vezes, eles já têm passado pelo cirurgião. Sim. Né? Então, e aí, como eu trabalho dentro de uma equipe, são alguns médicos específicos, a gente sabe como cada um trabalha. E aí, sabendo como cada um trabalha, a gente sabe o que é abordado na consulta desse paciente com o médico. Então, assim, por exemplo, o medo da anestesia, que é uma coisa que eles têm demais, já é tirado quando eles chegam para mim. Poucos falam ou comentam, eu tinha muito medo da cirurgia, mas o doutor André me tranquilizou, o doutor Hércules me explicou como é, né? E aí, trazendo questão psicológica mesmo, o que eu escuto mais é medo de alcoolismo, medo da compulsão virar outra coisa. Daquelas questões tardias, né? Isso. Complicações tardias. Interessante. É mais isso que eles trazem. Gi, e o mito da tireoide com relação à bariátrica? Ai, meu Deus. Sempre perguntam, né? Porque o nosso famoso jogador Ronaldinho, quando ele voltou pro Brasil, que ele foi jogar, que ele veio acima do peso, ele falou que tinha problema de tireoide. Fala pra gente. Eu falei que ia perguntar. Na verdade, eu costumo dizer que com relação à bariátrica, a gente tem 2 correlações, né? Da bariátrica com a tireoide. Até Jetson brinca, eu tenho tireoide. Tem tireoide. E, na verdade, quem tem sou eu, né? Eu que tomo hormônio há maior tempão. Então, assim, uma coisa que eu sempre explico é que existe, de fato, uma correlação dos hormônios tireoidianos com o metabolismo. A gente não tem como negar, né? E se você tem uma alteração, você tem muito mais chance mesmo de baixar a sua taxa basal de metabolismo e ter uma dificuldade enorme para emagrecer e pode até te ajudar a engordar, né? Mas não é um fator único. E a gente sabe muito bem que a obesidade não é uma doença de fator único. Mas o hormônio ajuda? Ajuda. Ajuda em vários sentidos, não só nessa taxa de metabolismo basal. Um hormônio alterado, por exemplo, quando o seu hormônio está baixo,
você vai ter pouca disposição, você vai ficar mais sonolento. Então, por exemplo, quando eu descobri o meu diagnóstico, porque eu ficava cansada e eu brincava que não era um cansaço assim, ai, estou cansada. Não, era um cansaço assim que parecia que eu não tinha vontade de fazer as coisas. Eu ia porque eu tinha minha responsabilidade, eu tinha que fazer. E aí, o dia que eu tive assim, tipo, tem alguma coisa de errado, foi quando eu falei, nossa, eu vou ter que operar hoje. Foi a primeira e única vez que eu tive preguiça de operar. Falei, tá errado. E aí, realmente, o hormônio já estava alterado e eu comecei a medicação. Então, o hormônio, de fato, ele vai te ajudar, né? Que se você está ali nesse cansaço, nessa falta de vontade, como é que você vai, de fato, se engajar para comer bem, para treinar, né? Então, ele vai te dificultar em vários sentidos. Então, do ponto de vista hormonal, tem uma correlação muito legal. E aí, se você tiver uma alteração, você precisa corrigir essa alteração antes da cirurgia, né? Porque, enfim, o hormônio também atua em várias outras coisas. Eu brinco que ele é um hormônio sensacional. Ele vai atuar na sua unha, na sua pele, no seu cabelo, no seu humor, no seu metabolismo. Então, assim, tem que estar ajustado. Fato, tem que estar ajustado. E a outra coisa é porque quando vocês vão fazendo todo um preparo muitas vezes vocês acabam descobrindo algum nódulo na tireoide, né? Então, se esse nódulo tiver alguma possibilidade de crescimento exacerbado, de uma suspeita de malignidade, alguma coisa assim, a gente tem que resolver primeiro o nódulo, né? Porque, enfim, numa escala de prioridade, você não vai deixar o paciente com câncer, né? Então, vocês acabam... A paciente, ela queria fazer a primeira bariátrica de jeito resolve essa tireoide. Resolve essa tireoide. Tive 2 pacientes. Nesse momento, não. Resolve a tireoide. É tanto que, assim, como a cirurgia da tireoide ela é tão segura, tão bem sistematizada, com 15 dias de pós-operatório, os 2 pacientes eu operei a bariátrica. Exato. Sim. Era muito seguro. Com certeza. Então, assim, eu digo que são as 2 correlações, né? Que a tireoide pode dar 2 tipos de problema, o funcional e o estrutural, e acaba que com vocês a gente tem essa correlação. Isso faz parte da avaliação global que a gente faz, quando tem qualquer suspeita, e é por isso que a cirurgia bariátrica na verdade, a ciência bariátrica, vamos dizer assim, ela é tão fascinante, né? Porque ela está interagindo com várias áreas, né? Fala tão bonito. Que homem! Agora, legal, um gancho que eu queria pegar numa coisa que você falou sobre essa questão aí. A obesidade, ela é multifatorial. E eu acho interessante que muitos pacientes, eles acabam, quando vão fazer a cirurgia, esses são 2 pontos que eu queria colocar, né? Que eu anotei aqui, né? De mito, é que a cirurgia, em primeiro lugar, é aquela questão da solução definitiva. É a última opção, né? Eu tentei tudo que eu tinha para tentar e aí agora eu vou fazer a minha cirurgia e depois que eu fizer, tá tudo resolvido. Eu não preciso fazer mais nada. E aí, dentro desse contexto, né, do entendimento de que a obesidade é uma condição multifatorial, a gente sabe que o papel da cirurgia é um só. É ajudar o nosso paciente a reduzir o consumo de calorias. É basicamente o que a cirurgia faz. De forma adaptada, como a gente sabe, de forma a que ele não venha a ter, vamos dizer assim, grandes estresses, desde que faça um preparo, um acompanhamento adequados, mas ainda assim ela aborda só uma parte do problema. Né? Então, é interessante a gente sempre colocar isso, né, com os nossos pacientes, que, por exemplo, além de você associar, além de você usar essa estratégia de redução do consumo de calorias que a cirurgia proporciona, é preciso que haja outras estratégias e outros acompanhamentos. Um deles é que a gente sabe que a gente sempre enfatiza nos nossos pacientes a questão da prática regular. Eu sempre insisto com os pacientes de atividade física regular, né? Inclusive, você tem um negócio muito legal no seu Instagram, que é esse engajamento com foco nas atividades físicas, né? Pois é, porque a gente sabe que isso aí é algo que é essencial para que você tenha vamos dizer assim, uma durabilidade do resultado. Isso. Na verdade, quando você faz um preparo para uma cirurgia bariátrica, diferente de uma cirurgia, digamos, normal, você faz uma cirurgia para a vesícula, você faz a avaliação pré-operatória para o ato cirúrgico em si. Uhum. A preparação para a bariátrica ela não é só isso. Perfeito. Não é apenas isso. A gente prepara o paciente para que ele chegue fisicamente na melhor condição possível. Para reduzir risco. Porém, a preparação ela vai muito além. Ela vai na preparação para as mudanças que esse paciente vai ter. Perfeito. E para as adaptações que ele vai precisar ter no pós-operatório. Então, eu tenho que mostrar para essa pessoa que ela vai comer diferente, que ela vai ter que comer melhor, que ela vai ter que aceitar as mudanças que o corpo dela vai ter. Então, assim, a preparação é muito mais além do que só essa parte do ato cirúrgico.
tá? E aí que entra a parte da psicologia. Isso, e a gente trabalha muito a questão da mudança de hábitos, principalmente já na avaliação, a mudança pré-operatória, porque tem aquele paciente, e eu acho que muitos vão com essa cabeça de que, mas quando eu fizer a cirurgia eu entro na academia, quando eu fizer a cirurgia eu vou fechar a boca, vive de despedidas, né? Que a gente E aí a gente trabalha que não, que o preparo ele já começa desde antes, e eu gosto de dar vários exemplos para o paciente, por exemplo, eu digo, você hoje está fazendo isso, 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 e a gente sabe na rotina do paciente que tem algumas coisas que não estão bem, não estão encaixadas. E eu digo, se você planta tomate, você colhe tomate, você não vai colher outra coisa. Então, você precisa fazer algo diferente depois e antes da cirurgia para você ter resultados melhores. Porque se você fizer a cirurgia e continuar fazendo a mesma coisa de antes, não vai funcionar, né? E aí, já essa mudança de hábitos, a gente também fala muito no sentido de tentar já engajar uma atividade física antes. Não, e aí eu na psicologia falo, não sei, né, se tem um aval, mas de assim, às vezes não precisa entrar na academia, vá fazer uma caminhada. Com certeza, mas eu preciso, sem dúvida. E aí Tem que ter uma mudança de direção. trabalhando o comportamento deles. Você Exatamente. precisa inserir um horário de atividade física. E aí eu falo, você não queira fazer a cirurgia e sair do 8 para o 80. Saia do 40 e pouco. Eu até acredito muito que o fato da cirurgia proporcionar uma mudança rápida ajuda um pouco nesse seu como engajamento. reforço positivo, exatamente. Né? Porque é muito difícil. Por exemplo, eu, como uma sempre gordinha sanfona, você começa uma dieta. Não mais, né? Sempre, meu amor, sempre. Quem é. Não tem jeito. A sanfona melhorada agora. Mais ou menos. Mas tudo bem. E uma coisa que eu falo é que quando a gente começa uma dieta é muito sofrido, né? Isso. Você passa fome, você come salada. Não que eu não goste, eu até gosto de comer salada, não tenho muito problema com isso, não. Mas você tá ali passando fome, aí você, tipo, vou subir na balança. Não emagreci nada. Ai, meu Deus, não emagreci nada. Deu uma semana, não emagreci nada. Você tem vontade de comer uma pizza inteira, entendeu? Então, E assim. quando você fala em atividade física, que às vezes a pessoa, como ela está bem acima do peso, o ambiente de uma academia para esse paciente ele é hostil. Péssimo. Ele não se sente à vontade. Aí, às vezes, ele ingressa num ritmo de fazer Gente. dieta e atividade física. E quando ele não consegue o resultado que ele esperou, Vem a frustração. aí vem a frustração e termina que ele larga. Entendeu? Só que o que é que a gente costuma falar para esses pacientes no pré-operatório? Olha, esqueça as más experiências que você teve antes. Vamos tentar fazer agora um gás para que você consiga o seu resultado com a mudança que a cirurgia vai lhe trazer. Isso. Porque a cirurgia ela vai trazer o reforço positivo. É uma reprogramação mental. Isso. Eu tenho essas visões bem definidas, assim, no pré e para o pré e para o pós-operatório. O bom é que a gente não combina, né? A gente tem um consultório um do lado do outro, mas só que a filosofia ela é tão Tão definida, cruada, tão que termina que a gente não combina estabelecida. o que tem que ser falado, mas fala a a mesma mesma língua. O que é que acontece? No pré-operatório, eu sempre digo para o meu paciente que a atividade física ela tem 3 funções principais. Primeira, essa questão que a Ana Paula colocou, que é extremamente importante, que é a questão do estabelecimento da rotina, do hábito. Do hábito. Porque quando você está lá no pós-operatório, você está com o hábito incorporado na sua rotina, vai ser muito mais fácil você seguir. já volta para aquele... Sem dúvida. E aí você vai variar o que só? O estímulo. Isso. Eu começo com atividade aeróbica, vou começar a passar para uma atividade de resistência, combinar os estímulos. Então, o hábito é o primeiro ponto. Segundo ponto, controle de peso no pré-operatório, que a gente sabe que isso é extremamente importante para uma cirurgia segura. Quanto maior o peso com que o paciente chega para fazer a cirurgia, teoricamente, maior o risco de alguma intercorrência, complicação acontecer. Então, se ele começa a praticar atividade física no pré-operatório, isso invariavelmente, com a rotina, vai levar a um controle do peso. E o terceiro ponto é que a cirurgia, a atividade física, ela funciona como uma espécie de condicionamento para o corpo do seu paciente tolerar aquela prova de resistência que ele vai ser submetido, que é a cirurgia. Quantas vezes a gente não se deparou com situações assim, em que pacientes nossos que fazem atividade física no pré-operatório têm pós-operatórios absolutamente irretocáveis. Em que o cara, ele com 6 horas de pós-operatório, o cara tá andando na enfermaria como se não tivesse sido operado. Nem parece que operou. Dá até vontade de dar alta com Dá menos até de 12 vontade, horas, menos né? de 12 horas, exatamente. Então, assim, no pré, isso é extremamente importante. Eu mesmo dou alta para minha tireoide no mesmo dia, tá? Aí tá certo. Porque é assim que funciona. E assim, no pós a gente enxerga... Fica a dica.
E no pós a gente enxerga a importância da bariátrica como sendo essa questão que vocês colocaram do reforço positivo para a atividade física também, na minha visão, por 3 razões. A primeira dela que eu considero é a questão da fadiga crônica que o paciente que tem obesidade apresenta. Hércules, o cara tá lá... Aquela analogia que a gente faz, né? Poxa, você levantar para ir para academia tendo 120 quilos é diferente de você levantar tendo 100. Né? Então, isso aí já funciona como um reforço. Segundo ponto, a gente sabe que a obesidade é associada frequentemente a o quê? Problemas articulares, né? Joelho, quadril, coluna lombar. Quando você faz a cirurgia, você tem um alívio dessa sobrecarga, isso favorece a prática de atividade física. E o terceiro ponto que eu considero fundamental é essa questão de autoestima e reforço positivo. O cara enxerga o resultado, se sente cada vez melhor, melhor no espelho e aí consegue ter essa assiduidade. Então, assim, são 3 fatores que eu considero essenciais, né, para que a gente tenha esse comprometimento aí na rotina de atividade física depois que o paciente opera. Outra objeção muito que eu percebo assim, que acontece com muita frequência é aquela questão dos remédios, né? Ah, doutor, todo mundo fala que no pós-bariátrica eu vou tomar remédio pro resto da vida. E aí, bicho, como é que você aborda essa situação? Remédio é uma coisa interessante, né? Porque a pessoa, às vezes, ela vem hipertensa, tomando 2 ou 3 classes de medicamento, ele vem com resistência insulínica, ou vem com uma diabetes. Usando insulina já, né? E na hora que existe essa troca de remédios por vitamina, ele impregna na vitamina como se fosse uma coisa ruim, como se fosse uma deficiência, uma coisa ruim da cirurgia bariátrica, como na verdade não é. Tá? É uma coisa aquela para... fama, né, do casado, depois da cirurgia, todo mundo vai ficar doente, né? Direto, né? O paciente que faz cirurgia bariátrica, ele fica com cara de doente. Cara de doente, né? Se fosse para ficar doente, tenha certeza, a gente não faria. Não estava fazendo. O bom é que melhora a diabetes, melhora a hipertensão, mas tem que tomar vitamina. Aí isso que é o problema, né? Esse é o problema. Tá? E, na verdade, assim, a gente tem que desmistificar um pouco isso, porque, assim, vitamina é uma coisa... Na verdade, no pré-operatório, grande parte dos pacientes já tem deficiência de vitaminas. Pois é, já precisa tá? suplementar, né? Já precisa suplementar no pré-operatório. Então, assim, você estigmatizar a cirurgia como responsável por isso, na verdade, você já tinha uma dieta deficitária antes. Você pode ser obeso e você pode ser um obeso desnutrido. Tá? Então, aí eu vou fazer aquela perguntinha polêmica que eu adoro e todo mundo faz, né? Existe o gordinho saudável, a obesidade saudável, né? Eu sou gordinho, mas meus exames, eu sou top. E aí? Poxa, essa aí eu esqueci de colocar na minha lista de perguntas. Eu gosto das polêmicas. Valeu, gostei, viu? Foi boa. Deixa pra você ou pro Hércules? Foi boa essa aí. Não, ele já estava falando, ele vai falar sobre isso aí. Sim, e a Ana Paula também vai ter que falar também sobre isso aí, porque isso também está dentro da área dela, com A certeza. obesidade é uma doença crônica, né? As pessoas têm que entender que o gordinho saudável, ele é o gordinho, digamos, equilibrado. Tá? Mas a obesidade, ela é uma doença também. E mesmo que ele não esteja sentindo nada, existe uma sobrecarga nas articulações, existe uma sobrecarga nos órgãos, tá? Então, assim, gordinho saudável é, na verdade, um gordinho equilibrado. Até que ponto? Até quando? Até quando, né? Entendeu? Até quando vale a pena você ficar insistindo e carregando essa bandeira? O gordinho, ele não é saudável, o gordinho, ele é equilibrado, tá? Pois isso é interessante, essa questão, que o cara, ele se diz saudável porque ele vai lá ver os exames dele, né? Diz, poxa, aqui, meu colesterol tá bom, minha glicose tá boa, triglicerídeo tá normal, eu não tenho gordura no fígado, então eu tô aqui, eu sou gordinho, mas sou saudável, pratico a minha atividade física com regularidade. A grande questão que a gente tem que levar em consideração numa situação dessa é exatamente o que você falou, Hércules. A cronicidade do problema. Então, assim, quanto mais tempo uma pessoa permanece na condição de obesidade, não é que isso vá acontecer necessariamente, mas maior é a chance de você ter uma progressão desse problema para situações mais graves. E o que a gente sabe hoje é que existem, de forma geral, 2 tipos de gordura no nosso corpo, né? Tem aquela gordura que ela é feita para se acumular onde deve se acumular, que é abaixo da pele, né? na pochete, né? No pneu. Não gostamos. No culote da mulher. Porém... Só que essa é a gordura que se acumula no lugar certo. Isso. Show. Mas não gostamos, né? Não. É a reserva. É a reserva. É aquela gordura que nós dizemos cientificamente que é a gordura estável. Ela não causa problema. O grande problema é que nós não sabemos qual vai ser o momento em que você vai ter uma mudança
dessa localização compartimental dessa gordura. E ela vai passar, em vez de se acumular nesses locais, em locais onde ela começa a dar problema. Onde? Fígado. Músculo, pâncreas. E aí onde ela começa a dar as alterações metabólicas. Com quem isso vai acontecer? A gente não sabe. Como isso vai acontecer? A gente não sabe. Quando vai acontecer? A gente não sabe. E aí, de repente, infarta. E aí, de repente, infarta. Como é que você trabalha isso, Ana? Essa questão, quando chega no consultório, o paciente chega, doutor, eu estou em dúvida se eu faço ou não, porque assim, eu não me vejo com esses problemas, não. Minha mulher tá aqui querendo que eu faça essa cirurgia, eu não sei se eu quero fazer. Como é que a gente aborda isso aí? Uma das coisas mais relevantes na cirurgia bariátrica é trabalhar a expectativa do paciente em relação à cirurgia, né? O que ele espera da cirurgia, o que é que ele espera que vá acontecer com a vida dele depois da cirurgia. E quando a gente vê que um paciente, a expectativa dele é operar porque a esposa quer, ele não é um paciente elegível para fazer cirurgia bariátrica. A gente precisa explicar para ele e colocar que é ele que tem que querer, né? Então, quando é aquele paciente que está em dúvida por motivos de terceiros, a gente traz ele para É aquele cara que se acha saudável, né? Que está indo pressionado, né? Isso. Mas se ele está lá, ele não está pressionado, não. Ele tem um fundinho de vontade. Ele só não aceitou ainda que a vontade é dele. Os homens são mais resistentes que as mulheres? Boa pergunta. São. Acho que a gente Eu acho que opera mais 70%, mulheres, né? 70% o público é feminino. É muito mais de mulher. Você atribui isso a quê? Inclusive na avaliação psicológica, eles são bem mais fechados, né? Você tem que estar quebrando o gelo, tem que estar toda hora... Atribui, acho que é uma questão cultural, né? Que mulher é mais cobrada, né? Mulher procura médico antes também. Do Homem é ponto de tudo vista- medroso, homem não procura mulher- médico. Do ponto de vista de cuidado da Né? saúde, a mulher é mais cuidadosa mesmo, né? E o Ela que apelo acaba estético também do homem é menor do que o da mulher. Ah, com certeza. Que é o apelo social que ela falou. A gente chega para uma paciente dessa e fala, né, trabalhando também a questão de vitaminas e exames, a adesão ao tratamento. Então, precisa aderir à equipe, né? E aí eu digo, você todo ano não faz o seu exame da mama, não vai na ginecologista, agora você vai incluir também um cirurgião no seu check-up. Aí eu chego para o homem, qual é o exame em tese que ele tem que fazer, né? E nem todos fazem. Então, assim, é uma questão cultural. A mulher, ela realmente se cuida mais, então ela corre atrás. Pois é, essa questão do acompanhamento, eu sempre coloco como sendo um dos pilares assim de um bom resultado no pós-operatório, né, Ana? Então, assim, e digo sempre, o acompanhamento com o cirurgião a gente considera importante? É importante, mas assim, quanto mais pessoas, mais profissionais estiverem lançando olhares diferentes sobre o seu caso dentro da sua área específica, maior vai ser a chance de você ter um bom resultado. Então, assim, o acompanhamento psicológico no pós-operatório é essencial, principalmente ao longo daquele período em que as mudanças são mais significativas, mais perceptíveis. Depois que passa a lua de mel, né? Depois que passa a lua de mel. Uma curiosidade que eu tenho, nessa equipe multidisciplinar de vocês, na hora que, por exemplo, passa por ela e ela identifica algum problema e conversa com vocês a respeito disso, vocês cancelam a cirurgia? É uma possibilidade. Na verdade, assim, Mesmo que o paciente quiser, por exemplo, se vocês notam Gi, que ele não... quanto tempo se leva para preparar uma cirurgia para bariátrica? O tempo que for necessário. Isso, exatamente. Pode ser 1 mês, 2 meses, 3 meses, pode ser mais de ano. Eu já tive paciente meu com depressão grave e que eu acompanhei junto com o psiquiatra por mais de um ano. E quando ele estava bem, que eu vi que ele estava bem, que o psiquiatra liberou, mas eu percebi que ele estava bem para fazer a cirurgia, porque quem conhece as mudanças da cirurgia somos nós. Tá? O psiquiatra ele liberou do ponto de vista clínico da depressão, mas quando eu percebi que ele estava bem, aí foi que eu liberei para a gente fazer o pré-operatório e operar. Tá? Porque a gente tem essa responsabilidade. Eu sei o que é que pode acontecer com esse paciente ou não, e se ele pode ou não aguentar as mudanças do pós-operatório. Isso. Entendeu? Isso Então, a gente... é importantíssimo. esse Exatamente. Tem que ter um esclarecimento. feeling muito legal, né? Isso a gente coloca, Gi, na verdade, é até uma forma de você compartilhar essa responsabilidade com um colega da equipe multiprofissional. Então, assim, eu sempre digo pra gente, sempre diz, né, para os pacientes da gente, que a gente não tá mandando o cara pra Ana Paula me dar um laudo liberando o paciente. Não, eu digo, amiga, é o seguinte, eu estou encaminhando você para você se preparar com a nossa psicóloga. Então, qual é o papel dela nessa situação? Pode ser que você tenha algum traço de personalidade que você nem percebe, nem sabe que tem, mas que ela tem condições de identificar com base na avaliação dela. E é um traço de personalidade que, eventualmente, pode impactar no seu resultado lá na frente. Então, isso precisa ser trabalhado
antes que a gente faça a cirurgia. Pode, inclusive, mudar a técnica cirúrgica. Pode, inclusive, mudar o tipo de cirurgia que a gente Legal, vai propor. legal. Então, assim, a participação dos membros da equipe multiprofissional, da psicóloga, da fono, da nutricionista, é essencial num contexto principalmente de resultado. E por que não dizer de segurança também, né? E fala muito sobre o paciente, quando você precisa adiar a cirurgia, né, pela segurança dele, Sim. a forma como ele lida com isso também fala muito sobre ele. Se ele está entendendo que aquilo é para o bem dele, se ele está querendo ser imediatista, impulsivo, operar de qualquer jeito. Isso. Né? Isso levanta até um dos grandes mitos com relação à cirurgia bariátrica. O paciente que opera, ele tem depressão? A bariátrica, ele está relacionado com o aumento de casos de depressão? Ou outras condições compulsões, né? Isso aí. Quando o paciente, quando me perguntam com relação à depressão, a gente sempre tem experiência com relação a isso, mas eu alinhei um discurso muito bacana com a Ana Paula, que, na verdade, a expectativa que esse paciente ele cria no pré-operatório. Porque, assim, todos nós estamos sujeitos a passar por momentos depressivos na vida da gente. Uhum. Só que se você, no pré-operatório, se você idealizou, se você botou expectativas irreais sobre a cirurgia, depois que faz a cirurgia... como o André falou, a cirurgia ela promete uma solução para um consumo menor de calorias e uma adaptação a isso. Não promete com que você arrume um namorado, um emprego, uma estabilidade no casamento. Que bom que estava uma... E quando acontece a cirurgia, que a pessoa fica magra e ela não atinge esses alvos que ela botou como expectativa muito alta, exatamente, ela pode sim afundar num quadro depressivo. Foi a cirurgia? Não, mas talvez tenha sido um preparo não muito adequado. Pois é, a questão de você identificar isso antes na sua avaliação. Outra coisa também que eu acho assim, que acontece muito é que depois que você faz a cirurgia bariátrica, parece que fica aqui. Fiz cirurgia bariátrica. E tudo o que acontecer na sua vida depois da cirurgia é culpa da cirurgia bariátrica. Não, a cirurgia da tireoide também. Então, assim, foi a tireoide. Eu tive um paciente que já tinha 10 anos que ele tinha feito cirurgia bariátrica. Nunca teve problema. E aí veio a pandemia, ele precisou trabalhar no home office. Consequentemente, depois ele perdeu o emprego. O casamento dele não ficou bom com os dois em casa. E aí a esposa, ele saiu de casa, ele deixou de ver os filhos. Então, assim, ele foi a bariátrica. Começou a beber... Né? E aí entrou numa depressão profunda. Foi quando ele chegou para mim. E todo mundo falava que era cirurgia bariátrica. Mas ninguém via o que estava acontecendo com ele. O contexto geral. Tinha 10 anos que ele já tinha feito a cirurgia. Né? Então, acontece muito isso também. Parece que depois que você faz a cirurgia, fica na sua testa. Assim, um carimbo, né, Ana? E tudo que acontecer comigo é a cirurgia. E as pessoas não entendem que depressão é uma doença multifatorial. Ela pode ter várias causas. E no meio médico, parece que o paciente que fez bariátrica, ele vira um outro ser, não é mais ser humano. Porque tudo que acontece, eles mandam para o cirurgião bariátrico. Porque... Não, mas é porque eu fiz bariátrica. Não, porque eu tô com um nódulo na tireoide, não, eu tenho que passar para o meu cirurgião bariátrico antes. Eu tive uma gripe, às vezes os pacientes eu tô gripado, eu posso tomar qualquer remédio? Tá gripado. Você tá gripado. Pois é, a cirurgia eu posso namorar, a gente operou a barriga, tá? Então, assim, essa questão dos comportamentos compulsivos, particularmente do uso de álcool, é uma coisa muito interessante, né? Porque existe essa ideia de que a cirurgia, por questões várias aí, fisiológicas, de mudança de vias de prazer cerebrais, pode levar, né, ao aumento do consumo de álcool. Mas, assim, a gente sabe que a cirurgia pode contribuir? Pode ser um fator? Sim. Pode contribuir. Agora, sim, você dizer que a cirurgia é o único fator que leva a isso é extremamente improvável de acontecer. Né, Ana? Normalmente, o que é que acontece? O cara já vem de um contexto social, profissional, familiar, em que ele está exposto àquela possibilidade. É justo para isso que vocês têm uma equipe toda completinha, né? É por isso que a gente precisa ter essa avaliação de pré-operatório, para que a gente possa trabalhar isso e dizer, é um paciente de risco. Precisa de um acompanhamento mais próximo, precisa ter contato com a família. E aí, frequentemente, a gente consegue evitar que esse tipo de problema aconteça. E o fator principal é o quê? Acompanhamento. Eu costumo dividir de forma didática, às vezes, com meus pacientes, a questão do álcool mais ou menos em umas 3 vias. O paciente que ele é alcoólatra, o alcoólatra ele é um dependente químico do álcool. Isso. Tá? Então, assim, não é para quem quer, é para quem pode, para quem tem essa dependência. Se eu der um copo de cachaça para a Giovana todos os dias, ela não vai ficar alcoólatra, porque ela não tem essa dependência. Tá? Mas ela pode ser uma pessoa que consome álcool com frequência. Não necessariamente ela é alcoólatra. Tá? O outro contexto que a gente fala é o paciente compulsivo. O paciente ele pode não ser alcoólatra e ser compulsivo. E naquele momento ele ter compulsividade por comida, compulsividade por álcool, compulsividade por sexo, compulsividade por compras.
E a compulsividade é uma doença que ela precisa ser tratada antes da cirurgia. Sim. Ela tem que ser identificada, tá? E ela tem que ser tratada. Se não for tratada, esse paciente no pós-operatório, ele pode direcionar a compulsividade para qualquer coisa, inclusive para o álcool. E tem a terceira via, que é o que o André acabou de falar. São as vias de prazer que esse paciente ele pode ter no pós-operatório. Isso. Mudanças, né? Essas mudanças. Então, assim, a gente tem que realmente identificar e tratar de acordo com o que seja. Tá? Por isso que é importante também essa avaliação no pré-operatório. E entender esse contexto social do paciente também. Show, muito bacana. Muito bem, a gente está caminhando aqui para os finalmente. E um último. Pois rapaz, a conversa aqui vai longe, velho. Se a gente deixar. A gente fica achando que não vai 2, durar, que não 3 vai falar horas, nada, a mas gente tá vai com quase uma conversando. hora de conversa aqui. E a gente mas, nem assim, combina nada, né? pois Vai é. conversando e vai. Eu faço um roteirinho rápido aqui, mas é só para quando fica aquela situação, né? Todo mundo calado. Ele é o- Mas isso aqui. Ele é o chique, ele é o chique. Então, assim, para a gente terminar, esse é um mito que está muito presente em todos os pacientes que praticamente que a gente acompanha, que é aquela ideia de que depois da cirurgia ele vai ter uma vida, e eu acho que talvez seja até a razão pela qual muitos se despedem. A pessoa acha que depois da cirurgia acabou, eu não vou ter mais uma vida em que eu vou ter prazer com alimento, prazer com outras coisas. Uma vida de Vai ser uma vida de restrições e limitações. E aí é onde está o erro de muitos deles, porque, na verdade, o nosso foco, né, é exatamente o contrário. É que a cirurgia ela vem a funcionar como um fator que vai libertar você para uma vida Você nova. precisa perdoar o gordinho, porque o prazer do gordinho é, de fato, comer a pizza dele, Mas entendeu? é que tá, Gi. Quem foi que disse que esse cara, depois da cirurgia, ele não vai ter esse prazer ainda? Na verdade é que ele vai Ele enxergar faz. outros prazeres depois. Ele vai se libertar, como o André está falando. Exatamente. Qual é a ideia que a gente tem hoje? A cirurgia, ela é muito além, e a gente sabe isso hoje de forma muito clara, do que você simplesmente ter uma restrição mecânica, uma redução mecânica da capacidade de ingerir alimento. A gente sabe que quando a gente faz aquela alteração anatômica no estômago, no intestino, na verdade o que a gente modifica é uma série de fatores de sinalização cerebrais que levam a mudanças, inclusive em preferências alimentares. Sim, as pessoas dizem que é até como se o paladar mudasse, Muda. né? E modifica. Modifica. Então, o que acontece? Se ele tiver a vontade de comer a pizza dele, ele vai comer a pizza dele. A grande questão é, será que ele vai consumir no volume que ele consumia antes? Provavelmente não. Mas o prazer, ele vai ter. Ou então, talvez, ele mude o prazer dele. Ele não queira mais aquela pizza, queira uma salada. Ou uma fruta. Ou ele mude aquilo ali para, como um professor meu que operou, uma proteína. Como um professor meu, um professor nosso lá do Onofre, que disse que depois da cirurgia que ele fez, ele começou a ter desejo por legumes cozidos com azeite, coisa que ele jamais quis no pré-operatório dele. Então, realmente, é uma situação de adaptação. Eu tenho um paciente que tem um relato muito bacana, que ele falava que antes da cirurgia, ele era como se fosse o mentor social do grupo. Então, é ele quem escolhia o restaurante para onde eles iam, e eles iam umas 2 ou 3 vezes por semana em restaurantes diferentes, e quem escolhia era ele, porque ele queria escolher o restaurante da comida que ele fosse. Ele é um paciente comum. Ele Incomum. diz assim, eu quero comer um camarão, eu vou no restaurante X, porque é o melhor camarão que tem. Isso. Eu quero comer um carneiro, eu vou... Parece um colega nosso anestesista. E depois da cirurgia, o relato que ele me trouxe sem nem eu perguntar foi: doutor, eu continuo indo, só que hoje a escolha da comida ele não é mais importante. Claro que eu vou para um restaurante, num canto diferente, mas o contexto social hoje ele é muito mais importante do que a comida. Show de Então, bola. o prazer dele hoje não é mais ir para o restaurante comer. Socializar. É socializar, é conversar, é dividir O experiências. que mudou nele foi, ele deixou de perguntar para onde a gente vai, para com quem a gente vai. Isso. Legal. Sim, foi um relato bem bacana que ele trouxe. E que bom que ele continuou com os mesmos hábitos, né? Porque, enfim, quem gosta de conhecer restaurantes, de conhecer novas Perfeito. comidas, de estar participando desse ambiente, né? É só você olhar de uma forma diferente. Sim. Né? E Quem esse é gosta o- de cozinhar, continua cozinhando. Quem gosta de comer, continua comendo, né? Mas são adaptações E mesmo. talvez esse seja o grande mito que a gente sempre tenta desfazer, né, Hércules? De que cirurgia bariátrica não é restrição, não é prisão. É adaptação para libertar você para uma vida nova, muito mais saudável. Eu tenho um outro paciente também de uns anos atrás que, na hora que ele operou, um mês de pós-operatório, ele mora fora, no exterior, e ele meio que desesperado. Rapaz, eu não sei o que eu vou fazer. Eu tô meio sem pé, sem chão, o que é que eu faço? Eu falei, o que foi que eu vi? Rapaz, é porque eu sempre, no dia anterior, eu programava todo dia a comida, o que, é que a gente fazia em casa, e a vida dele era pautada no que ele ia comer sempre no dia seguinte.
e ele tava meio que Toma sem... café da manhã pensando no almoço, o almoço Mais pensando ou no menos jantar, o isso. jantar E ele pensando no tava café sem da saber manhã, o que e assim fazer vai. da vida. Porque, velho, mas o que, é que você fazia quando você era adolescente? Você gostava de alguma coisa? Eu gostava de basquete, mas eu posso? Claro que você pode. Agora Mas- que pode mesmo? Pô. Aí, então, assim, aí ele, depois de um tempo, é que ele percebeu que ele era tão preso nessa rotina de viver em volta da comida que ele não tinha outra coisa a pensar a não ser comida. E depois ele percebeu e agradeceu que foi libertado dessa sina dele de ficar só baseado na comida. Essa é a ideia da cirurgia. É isso, meus amigos. Eu acho que a gente já... Né, Gi? Estamos perto de 1 hora aí de podcast já. Cumprimos o papel. Cumprimos o nosso papel. Ah, mas tem muito mito ainda. Tem, Vamos deixar bastante. para uma segunda conversa. A gente Vamos. pode falar novamente. Com Cirurgia certeza. bariátrica é um mundo, né? Bom, queria agradecer a presença de vocês aí, de estarem aqui com a gente hoje, a brilhantar o nosso podcast com a presença de vocês. Eu queria dizer a você, cara, que você é um cara que eu admiro bastante, nunca escondi isso de ninguém. Você, além de ser um grande amigo, um grande parceiro de trabalho, você também é um dos caras que me inspiram muito, não só na minha vida profissional, mas também em como levar a minha vida de uma forma geral. Eu sempre digo, como eu falei uma vez no grupo da gente lá, que a gente estava participando, que os caras disseram assim, você está com essa visão porque Hércules educou você, adestrou você. Um colega falou. Quem sou eu, hein? E eu disse, rapaz, eu reconheço, eu aprendo muito com ele todo dia, todo contato que eu tenho com ele. E pode ter certeza que minha admiração por você, meu amigo, é imensa. Você é um cara Eu tô sensacional. apaixonada por eles, oh, meu Deus. E Ana, foi fantástico você ter trazido ele, porque assim, essa sua participação aqui, que a gente estava programando de fazer realmente só com ele, abrilhantou mais ainda, Sensacional. né? Foi muito bacana você compartilhar a experiência com a gente. Você sabe também que é uma pessoa muito querida minha e da minha família. É uma amiga nossa também de muito Mas o tempo. próximo eu vou chamar a Ana e a gente faz de fofoca. Sem dúvida, fazer um negócio mais leve, né? Aí eu venho trazer ela também. Obrigadão aí pela presença de vocês, viu? Gi, suas considerações, né? Meus amores, eu queria agradecer os dois. Principalmente você que topou aí de última hora. De Foi última hora, foi muito legal. Muito, bom muito. mesmo, foi muito bacana. É mais uma história para contar, né? Ficou muito bacana. Agradecer o Hércules, amigo de longa data. É um prazer sempre estar convivendo com você. E dizer que hoje eu estou muito mais apaixonada por vocês dois. Já sabia né, de toda a capacidade técnica de vocês, afinal de contas, acompanhei toda a jornada profissional, né? Nós somos contemporâneos, então já tinha uma admiração muito grande, mas eu vejo muito mais a dupla de vocês hoje com uma parceria muito parecida com a que eu tenho com a minha brodinha, Eu né? queria você no podcast, né? Então eu Que é acho exatamente que parecido ficou muito mesmo. parecido até as coisas que a gente falou, eu e Ana, ficou muito parecido aqui também com vocês. Mas é isso. A gente convive tanto, né? A gente convive entre a gente muitas vezes, ao longo de uma semana, às vezes, mais do que com as nossas famílias. Com né? certeza. Quantas vezes, né? A gente tá junto lá nos hospitais da vida aí, operando, a gente começa de manhã cedo, só vai deixar o hospital de noite e a gente tem que ser família também. É isso aí. E eu espero que É a vocês família dois... que a gente escolhe. Exatamente. Eu espero que vocês dois tenham muito sucesso. Eu vejo vocês Vocês também. tentando se engajar no Instagram, orientando, e muitas vezes as pessoas criticando, né? Mas eu acho muito bacana. Eu acho que tem que persistir mesmo. Mas Parabéns. é porque o propósito é muito maior, sabe? Sim. Às vezes a gente brinca nos bastidores, mas a gente de fato está aqui para fazer nosso trabalho, para ganhar a nossa vida, mas também para ajudar as pessoas. Eu acho que É ser útil, se né? a gente não acreditasse nisso, a gente não faria, de Com verdade. certeza. E a gente vê acontecer, né? A gente vê a mudança positiva na vida das pessoas e acaba valendo a pena. Sem dúvida. E até a próxima. Foi muito legal. Show de bola. Falamos, jovem. Valeu.